militar de 1964, iniciava-se mais um período autoritário na história do país, porém, dessa vez, liderado pelos militares. Uma característica importante dos governos militares foi a facilidade para a entrada de capital externo. Além disso, pautou-se pelo controle da inflação, da contenção de despesas e dos salários, um fator que fez fato significativo no aumento para a classe média. Apesar de Ranieri Mazzilli ter ocupado a presidência logo após a derrubada de João Goulart, quem governava era autodeterminado pelo Comando Supremo Revolucionário. Foram eles que editaram o primeiro ato institucional. O ato institucional número 1 suspendeu mandatos e direitos políticos de centenas de cidadãos, extinguiu entidades de classe, estabeleceu o direito de decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso, determinou que a escolha substituto do João Goulart ocorreria por meio de eleição indireta pelo Congresso Nacional. Elegeram para presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco. No âmbito da economia, as medidas de Castelo Branco fundamentaram-se no Plano de Ação Econômica do Governo, a PAG, que buscava conter a inflação e os salários, além de estabelecer novos tributos relacionados ao consumo, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, a IPI, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICM. No Plano de Defesa e Segurança do Estado, foi instituído, ainda em 1964, o Serviço Nacional de Informações, o CNI, com função de investigar e coletar informações sobre qualquer tipo de subversão ao governo. Para processar e punir os opositores, foram criados também os inquéritos policiais militares. Em 1965, foram realizadas eleições em 11 estados brasileiros, que levou, em 27 de outubro do mesmo ano, a assinatura do Ato Institucional número 2, que determinava a extinção dos partidos políticos existentes, a criação da Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, direito de decretar o recesso do Congresso e eleições indiretas para presidente da República. Em fevereiro de 1966, foi assinado o Ato Institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governadores e para prefeitos das capitais, a qual seriam escolhidos pelos governadores. O governo de Castelo Branco foi mais dedicado à preparação de uma nova Constituição. Mesmo sob críticas de uma pequena oposição, leis autoritárias foram sendo incorporadas, o que levou alguns políticos que haviam apoiado o golpe, como Carlos Lacerda e Adhemar Barros, a romper com o regime. Por causa dos protestos, o Congresso foi fechado por um mês e muitos políticos tiveram seus direitos cassados. Ditadura, abaixa a ditadura, abaixa a ditadura. Em dezembro de 66, foi editado o Ato Institucional número 4, convocando o Congresso para votar a promulgação da nova Constituição, o que aconteceu em janeiro de 67. Antes de deixar a presidência, Castelo Branco promulgou outras leis que fortaleciam ainda mais o poder militar, como a Lei de Imprensa, que impôs censura aos jornais, e a Lei de Segurança Nacional. Nas eleições indiretas de 67, foi escolhido para ocupar o cargo de presidente o Marechal Costa e Silva. O que você pretende fazer durante seu mandato? Prometo para vocês que eu vou abaixar os juros, reduzir as tarifas de impostos e facilitar o crédito. E assim combateremos a inflação e aumentaremos a economia. Mesmo assim, possuía o arroxo salarial e a insatisfação só aumentava. Estamos insatisfeitos! Nós queremos democracia! Não, sem democracia. Iremos continuar no poder. Em 1968, ocorrem muitos protestos e manifestações de estudantes e operários. Queremos mais vagas, queremos mais vagas, queremos mais vagas, queremos mais vagas, queremos mais vagas. E em meio às manifestações ocorreu a morte do estudante Edson Luiz. E com isso, aumentou ainda mais a tensão política e culminando a passeata do 100.000, representada por diversos setores da sociedade. Em São Paulo, o governador Abreu Sobre foi apedrejado em comemoração ao dia 1º de maio. Enquanto isso, em outros lugares do Brasil, como Minas Gerais, a população fez greve, colocando assim os militares em prontidão. E em meio a todas essas agitações, os primeiros atentados à bomba. Iniciava-se então a luta armada contra a ditadura.
O Brasil está sendo torturado. Olha que eu vou te processar se continuar falando assim. Não vai não deixei, uai. Cada coisa eu, hein? Ah, é? Então pra você eu tenho um presente, ó. Com esse ato institucional de número 5, eu vou fechar o Congresso, vou caçar os deputados, vou intervir nos estados e nas cidades. Eu vou acabar com o direito da população. Isso, perdemos, família. E em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose cerebral que o impossibilitou de concluir seu mandato. E seu vice, Pedro Aleixo, foi impedido de assumir o poder. O porquê? Bem... Agora eu finalmente vou assumir. Epa, você é apenas uma civil. Exatamente, ele não assumiu o poder por ser um civil, e também porque se posicionou contra o ato inconstitucional número 5. Organizou-se então uma junta militar para governar o Brasil, composta pelos ministros da Marinha, Augusto Rademacher, da Aeronáutica, Márcio Souza de Mello e do Exército, Lira Tavares. Em outubro de 1969, a junta militar outorgou a emenda constitucional número 1, que centralizava ainda mais o poder nas mãos dos militares. E em 1969, morre então Costa Silva. E nas novas eleições indiretas foi escolhido para presidente da República o general Emílio Garrastazu Medici. O governo foi marcado por uma série de torturas, assassinato de opositores, banimentos, exílios e de todo tipo de arbitrariedade contra os direitos humanos. O Centro de Defesa Interna, CODE, era composto por membros da polícia e do exército. Utilizavam a violência e a tortura para descobrir e prender opositores. A Operação Bandeirantes, OBAN, reprime as manifestações contra o regime do Estado de São Paulo. O lema Brasil, ame ou deixe-o procurava legitimar ações autoritárias do regime e abafar a violenta repressão. A vitória do futebol brasileiro na Copa de 1970 foi usada para aumentar a popularidade do governo. O expressivo crescimento econômico levou o Produto Interno Bruto, PIB, a atingir patamares nunca antes alcançados, superiores a 10% ao ano, razão porque ficou conhecido como Milagre Econômico Brasileiro. Boa parte dos investimentos que proporcionaram o milagre estava pautada em empréstimos externos, o que só fez a dívida externa brasileira aumentar. O final do governo já apresentava sinais de esgotamento. A inflação aumentava. Com esse clima de instabilidade econômica, o general Ernesto Geisel elegeu-se o presidente do Brasil. O general Ernesto Geisel foi o quarto presidente do Brasil durante a ditadura militar. Se é vontade do povo brasileiro, eu proverei a abertura política no Brasil. Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade da ditadura militar, pois muitos desses que lideram ao fim da ditadura não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. Mesmo Ernesto se posicionando a favor da abertura lenta e gradual da ditadura, ele recorria frequentemente ao ato institucional número 5. Mesmo assim, o presidente posicionou-se firmemente pelo desmonte do aparelho repressivo quando as mortes do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 75 e o operário Manuel Fiel Filho em janeiro de 76, nas dependências do 2º Exército de São Paulo, foram anunciados como suicídio pelas autoridades militares, que levaram a manifestações contra o regime. A aprovação da Lei Falcão. A partir de hoje não pode mais falar em propaganda eleitoral. O pacote de abril estabeleceu que 1/3 do Senado seria composto por senadores eleitores indiretamente. Com essa medida, diminuiu-se o número de deputados dos estados maiores. Com a queda da economia, proponho ao Congresso o segundo BND, que tem como prioridade o aumento das exportações, crescimento das indústrias de base e ampliação do setor elétrico.
Foi nesse momento que surgiram o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, e o Programa Nuclear Brasileiro, que, diferentemente do Proálcool, consumiu elevadas somas de investimentos e não apresentou os resultados esperados. Enquanto isso, cresciam pelo país as pressões pela democratização, vinda de vários fatores: a OAB, a Igreja Católica, estudantes e sindicatos, que voltaram a se organizar. No ABC Paulista, deu-se uma grande greve sob a liderança do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva. Já no final de seu mandato, Geisel tomou algumas medidas liberalizantes. Irei revogar o Ato Constitucional número 5 e criar o Ato Constitucional número 11. Constitucional. Seu sucessor foi o ex-chefe do Serviço Nacional de Informação, o general João Batista Figueiredo, da Arena, que derrotou a candidatura do general Euler Bentes Monteiro, lançado pelo MDB. O general João Batista de Oliveira Figueiredo intensificou o processo de abertura política iniciado por Geisel, ao enviar ao Congresso a proposta de anistia ampla, geral e irrestrita que foi aprovada. A antiga Arena deu origem ao Partido Democrático Social, PDS, e às várias correntes de oposição que formavam o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Se originaram sob diferentes legendas: PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro; PDT, Partido Democrático Trabalhista; PTB, Partido Trabalhista Brasileiro; PP, Partido Progressista; e PT, Partido dos Trabalhadores. Alguns grupos minoritários dentro das Forças Armadas tentaram restabelecer o clima de intimidação das décadas anteriores, por meio de um atentado à sede da OAB no Rio de Janeiro, em agosto de 1980, e o fracasso ataque à bomba ao Rio Centro, na noite de 30 de abril de 1981, durante um show que comemorava o Dia do Trabalho. Porém, não conseguiram deter o processo de abertura política. Em 1982, as eleições diretas para governadores foram restabelecidas. E agora o que vamos fazer? A economia está um caos. A inflação chegou a 110% e a nossa dívida externa passou dos 100 bilhões de reais? Não! Bilhões de dólares! E o terceiro PND não deu conta de barrar a recessão. Está fazendo a população ficar piradinha. Manifestações e greves dos trabalhadores tornavam-se a cada dia mais comuns, principalmente no ABC Paulista, que se tornara o principal foco na luta operária. A situação econômica está piorando e precisamos logo acabar com esse processo de abertura. Então, Silvio, o que vamos fazer? Já sei, vamos ser a favor das eleições diretas para presidente, cujar na sucessão de Figueiredo. Mas para isso o Congresso precisa aprovar a emenda constitucional e prender o deputado Dante de Oliveira, do PMDB. Com o objetivo de pressionar os parlamentares a votar a favor da emenda, o povo tomou as ruas na campanha que ficou conhecida como Diretas Já. Nas grandes cidades do país, multidões se reuniram em passeatas e comícios pedindo eleições diretas. Porém, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada pelo Congresso, frustrando boa parte da sociedade. Apesar de indiretas, as eleições de 1985 à presidência levaram à disputa dois candidatos civis, o que não se via no país desde 1964. Pelo PDS concorreu o candidato Paulo Salim Maluf. Pelo PMDB candidatou-se Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, que tinha como vice em sua chapa José Sarney. Ai, consegui ser eleito presidente da República. Consegui romper esses 21 anos de ditadura militar. Ai, meu peito. Ai, que dor. A posse de Tancredo Neves estava marcada para o dia 15 de março, porém não chegou a acontecer por conta do seu estado de saúde. Calma lá, né? Por isso, o vice José Sarney ocupou a presidência e permaneceu no posto até o final do mandato. Também pelo fato que Tancredo foi de base em 21 de abril do mesmo ano. A imprensa referiu-se a esse novo momento da história do país como a nova república. O ato institucional número 1 suspendeu mandatos e direitos políticos de centenas. Muito obrigado. Então peraí que pra você eu tenho uma coisa. Pronto. Com este ato institucional de número 5, eu vou fechar o... O cara não vai protestar com o Prometo a vocês que vou reduzir. Com o golpe militar de 1900... Não, volta. Pegou valendo... E a nossa dívida externa passou de 100 bilhões de reais? Demorou muito. Característica importante dos governos, merda, que estão fazendo, velho.
A gente bota 3 prefeitos, bota o Simão, o Viano e o João, tipo, só parado assim, aí alguém fica escolhendo. Todo mundo. Eu vou fechar o Congresso, vou perseguir os deputados, não silenciar. Basile ter ocupado a presidência logo após a derrubada de João Goulart, quem governava... Ai, velho! Meta vocês, que vou. Você pode vir pra cá. Pronto! Mano. O Brasil está sendo torturado. Vai, meu! Finge que tá sendo coisa mesmo. O ato institucional número 1 Botafogo.